É bastante óbvio, na minha opinião, que depois do sucesso de Democracia em Vertigem da Petra Costa fora do Brasil, inclusive é um documentário que foi indicado ao Oscar, o que é uma façanha extraordinária para um filme brasileiro, ela faria uma espécie de continuação do filme para gringo ver, e é exatamente isso que Apocalipse nos Trópicos é. Não é um filme para quem é brasileiro. Por que eu falo isso? Porque tudo que a gente vê no filme, ou 99% dos eventos que ela discute, das reflexões que ela faz, são óbvias pra gente que viveu esse pesadelo chamado Brasil nos últimos 10 anos. No caso aqui, ela aborda os últimos 6. E quem quer negar, vai continuar negando. Quem está comprometido até o último fio de cabelo com teorias da conspiração e com a negação da realidade, vai assistir esse filme e vai continuar dentro desse lamaçal de teorias da conspiração. Então eu acredito que o principal objetivo desse filme é mostrar para o mundo tudo aquilo que aconteceu no Brasil nos últimos anos, e eu acho importante que haja esse registro. É claro que tem outros registros, existem outros documentários falando sobre os temas que ela aborda aqui, mas claro, não da maneira com que ela faz e não de uma forma tão didática como a Petra consegue fazer aqui. Ao longo de quase 2 horas, Petra Costa investiga o fenômeno da extrema-direita evangélica no Brasil, perpassando eventos que marcaram a política nacional nos últimos anos, como a prisão de Lula, a eleição de Bolsonaro, o conluio de Moro e Dallagnol revelado pela Vaza Jato, o genocídio da pandemia, as eleições de 2022 e a tentativa de golpe militar dos bolsonaristas em janeiro de 2023. Como vocês podem ver nessa descrição breve da sinopse do filme, e se vocês ativarem aí a memória de vocês, são muitos eventos na novela Brasil nos últimos 6 anos, então necessariamente esses eventos também precisam passar rápidos demais na tela. Eu acho que esse é um dos principais problemas do filme. Alguns eventos são resumidos ao máximo, como eu falei, para que as pessoas fora do Brasil entendam, pelo menos basicamente, de um ponto de vista mais superficial, todo o desenrolar dos eventos no Brasil nos últimos anos, mas pra gente tudo soa resumido demais. E também, gente, eu preciso falar, antes de continuar com a crítica, que assistir a Apocalipse nos Trópicos me deu um enjoo tão grande, mexeu tanto com o meu estômago, porque o que a Petra Costa faz é convidar a gente para reviver pesadelos que a gente viveu recentemente no Brasil. Por exemplo, o pesadelo da pandemia. Como eu falei, ela começa um pouco antes da pandemia, ali na prisão do Lula, eleição do Bolsonaro e tudo mais, mas o segundo capítulo, se eu não me engano, o filme é dividido em capítulos, é sobre a pandemia, e por mais rápido que passe, o filme é muito eficiente em não deixar morrer a memória do genocídio que a gente testemunhou. A Petra Costa utiliza poucas imagens do Bolsonaro, falando aquelas atrocidades, debochando das vítimas da Covid-19, mas ela utiliza as imagens de uma maneira muito eficiente, não só em closes muito fechados, primeiríssimos planos no rosto do infelizmente ex-presidente, ou felizmente por ser ex, né, mas infelizmente por ele ter sido um dia, e vocês sabem o jeito que o Bolsonaro fala, tanto a maneira física com que ele articula as palavras, né, com aquela boca puxando baba aqui no canto, aquela baba que já tá meio pastosa, com aquele jeito repulsivo que ele tem de falar, e que só não é mais repulsivo que as palavras que ele bosteja daquela boca, e ela mostra essas imagens, e que são imagens irrefutáveis, né, de ele zombando, como eu falei, dos mortos, de ele menosprezando a pandemia, lutando a favor do vírus e contra a proteção das pessoas em relação a esse vírus. E eu gosto, inclusive, que tem um evento que tem ficado cada vez mais esquecido, que é a experiência nazista que o governo Bolsonaro fez em Manaus, e a Petra Costa resgata alguns áudios de pavor daquela situação, né, quando o governo do Bolsonaro negou oxigênio, negou vários outros recursos para testar a tese nazista, de novo dele, de imunidade de rebanho, e eu lembro até que foi o governo da Venezuela que se propôs a enviar oxigênio e que também teve resistência do governo brasileiro de receber
essas doações, e mesmo que ela mostre ali, né, nesse momento, imagens de nuvens, imagens que são desconectadas aparentemente daquilo que está sendo dito, o fato dos áudios serem tão impactantes é importante na construção temática que o filme está fazendo. Porque o fio condutor do filme é o questionamento da Petra Costa como uma pessoa que ela mesma assume ser, que teve uma formação laica, em relação à conexão escusa entre a extrema-direita evangélica e o bolsonarismo. E a pergunta que ela faz pode parecer ingênua, mas não é. Porque pode parecer ingênua porque a gente sabe que desde que o mundo é mundo, religião está entranhada na política. É muito fácil o Estado usar a religião como instrumento de dominação de massa, e desde a antiguidade esse fenômeno acontece. Mas a pergunta dela vai além disso. A pergunta dela é muito legítima, porque no conhecimento popular e também de quem leu os evangelhos, que são os livros da Bíblia que tratam da vida de Jesus, é muito difícil conectar as duas coisas. Como que as pessoas que dizem seguir um cara que veio pregar, dá tudo que você tem, que veio pregar contra as riquezas, que veio pregar a favor do amor, de ajudar um ao outro e a empatia, como que a pessoa que diz acreditar e seguir esse cara se tornou um extremista político que prega o oposto, que prega o ódio, que defende todo tipo de atrocidade? Então a pergunta dela faz todo sentido. Eu não sei se eu concordo, porém, com uma das respostas que ela encontra, que é uma resposta escatológica. Ela chega a considerar a possibilidade de boa parte desses evangélicos apoiarem o Bolsonaro e apoiarem uma deterioração cada vez maior da nossa sociedade para acelerar a volta de Cristo. Por mais que haja esse tipo de teologia escatológica dentro da igreja evangélica, eu acredito sim que 99,9% do que motiva esses evangélicos a apoiarem um genocida, a apoiarem um fascista, é toda aquela pauta moral, todo aquele pânico moral da extrema-direita. E é óbvio que ela aborda isso também. Ela fala um pouco da questão lá do banheiro unissex, todas aquelas fake news, todas aquelas teorias da conspiração que a gente já viu antes, né? Teorias da conspiração em relação a ensinar sexo para crianças na escola, porque é uma distorção que a extrema-direita faz, né? Você ensina educação sexual na escola justamente para proteger as crianças de abuso, e os crentes e também a extrema-direita, que são cada vez mais conectados no Brasil, são contra, porque para eles ensinar a criança a se proteger, ensinar a criança a se cuidar, a ter consciência do próprio corpo e dos perigos que ela passa, seria sexualizar as crianças. Então a Petra Costa aborda um pouco esses assuntos também, mas eu acredito que eles não são uma das possíveis explicações, mas eu acho que é a principal explicação para os evangélicos terem abraçado o bolsonarismo de uma maneira tão intensa. Inclusive tem uma moça lá que a Petra Costa entrevista, né? O filme é formado por imagens de arquivo do Poder e também por entrevistas, poucas, mas tem, com as pessoas, além de algumas pirações poéticas e reflexivas que a Petra Costa gosta de fazer. E uma dessas mulheres fala claramente, né? Ela começa a revelar que ela sabe que o Lula fez um bom governo, porque tem coisas que não dá para negar, tem coisas que por mais imerso você esteja no lamaçal de teorias da conspiração e de extremismo político, não dá para negar, não dá para você negar o fato de que houve uma ascensão social de 40, 50, cada dado varia, né? Mas normalmente é entre 40 e 50 milhões de pessoas que saíram da miséria durante os governos do PT. Não dá para negar que houve uma ascensão social que criou uma nova classe no Brasil, que foi a chamada nova classe C na época, e que o pobre, o preto, começou a entrar na faculdade com as políticas de afirmação racial, como as políticas de cotas raciais, por exemplo, e também que as pessoas mais pobres começaram a andar de avião, ter acesso a consumo. Tudo isso não dá para negar. Então, é muito legal que a gente vê uma mulher ali comentando, conversando com a Petra Costa, e ela sabe disso. Mas aí ela fala, não, eu sei que o Lula é bom, mas eu não voto no Lula porque o Lula recebeu a espada de Xangô. Lula é do candomblé. Mesmo que o Lula seja historicamente católico, que uma das origens do PT é a Igreja Católica, o PT que nasceu ali no começo dos anos 80, antes, né? Nos anos 70, numa união da USP, né, de alguns núcleos da USP, com a Igreja Católica e com o trabalhismo e alguns sindicatos aqui de São Paulo, e ela sabe
que o Lula é um cara que fez muito pelo Brasil, mas pela religião ela não vota. Porque espalha-se essas fake news de que ele é do candomblé. E se fosse também tudo bem, e sabe por que ele recebeu a espada de Xangô? Porque diferentemente desses evangélicos bolsonaristas, você pode ter uma religião e respeitar as outras. Eu sei que é difícil para eles entenderem, mas dá. Mas mesmo que uma ou outra possibilidade que ela apresente não faça muito sentido para mim, a maioria delas fazem, e eu acredito que esse é um filme muito mais de busca por respostas do que um filme que tenta te oferecer uma tese pronta e acabada, e nesse sentido o filme funciona muito bem. Eu só não entendo, para falar a verdade, como que depois de tudo isso que o Brasil passou e que a Petra Costa mostra nesse filme, ela não perdeu completamente a fé na democracia burguesa, né? Ou na ditadura da burguesia, que é o contrário de ditadura dos trabalhadores, né? Mas enfim, tem momentos em que ela mostra que houve uma rachadura, né? A Petra Costa de Apocalipse nos Trópicos é muito menos otimista, muito menos convicta em relação à social-democracia petista do que a Petra Costa de Democracia em Vertigem, e ela tinha, parece, uma fé muito maior na conciliação de classes propostas pelo petismo e pelo lulismo, e toda essa questão de governar para o povo, mas ao mesmo tempo gerir os interesses da burguesia. Mas mesmo assim, tem muita gente que eu conheço, e eu tô incluso nisso, que perdeu completamente a fé na possibilidade disso funcionar. Depois de tudo que a gente passou nos últimos anos, a gente viu como essa democracia é frágil, mas de qualquer forma eu acho que a Petra Costa continua convicta, e eu fiquei surpreso. Outra coisa que eu fiquei surpreso, o fato dela ter tido tanto acesso ao Malafaia. O Malafaia, dá pra dizer que é o principal personagem do filme, e em muitos momentos a gente vê que ela tá conversando diretamente com ele, porque a gente ouve a voz dela atrás das câmeras. Inclusive, esse é um filme em que a Petra Costa se coloca menos na frente das câmeras. Ela consegue fazer um filme muito mais sobre o assunto sobre o qual ela tá falando e menos sobre ela, o que, na minha opinião, era uma dificuldade que ela tinha nos filmes anteriores. Mas em relação ao Malafaia, ou ele é muito burro de dar tantas entrevistas e de se revelar tanto em momentos de descontração com uma cineasta que obviamente está do outro lado político que o dele, mas de qualquer forma ela conseguiu, e o filme tá aí, e é um filme que vale a pena ser visto, principalmente para os gringos, mas pra gente também vale pra gente reviver um pesadelo se você é masoquista. Se você assistir ao filme, venham aqui nos comentários me dizer o que vocês acharam. Quando eu peço isso, eu não tô falando que você pode comentar absolutamente qualquer coisa. Se você faltar com respeito comigo, se você fizer ameaça, se você me xingar, é óbvio que não é isso que eu tô pedindo pra você fazer. Não venha, ou você vai ser silenciado. Eu já fiz vídeos anteriores aqui no canal falando que esse não é um canal para bolsonaristas, então não adianta espernear. Eu não entendo o que acontece, gente. Sabe por quê? Porque eu, quando eu tô principalmente rolando lá a For You do TikTok e aparece algum vídeo que eu suspeito que seja de bolsonarista, eu já passo pra cima rápido. Eu não quero ver, e eu não entendo por que eles são o oposto da gente. Eu não entendo por que eles ficam buscando, procurando a gente, stalkeando, assediando a gente pra comentar, pra jogar hate, pra tentar jogar aquelas frases soltas de teorias da conspiração malucas, chapéu de alumínio, que pra eles fazem sentido, mas que para quem tá fora da bolha é completamente fora da caixinha, como se isso fosse colar. Então, se é isso que você veio fazer aqui, então não comente, beleza? Não comente, vaza daqui. E quero que você me dê um like ou dislike se você não gostou. Sempre esse tipo de vídeo vai ter like e vai ter dislike, tudo bem, a gente entende que essa polarização vai se manifestar também, e que as pessoas não são inteligentes o suficiente, não são adultas o suficiente para entender que outras pessoas existirem, e as pessoas são fascistas o suficiente também para não entenderem que existem vozes dissonantes e que têm o direito de comentar na internet. E é isso, eu acho que eu já falei demais. Falou, é isso, tchau.